Farmácia popular pode ter maior orçamento desde 2016, mas desmonte recente é desafio. Após ter os recursos reduzidos seguidas vezes desde 2015, o Programa Farmácia Popular do Brasil, PFPB, pode ter o maior orçamento dos últimos 8 anos em 2023, de acordo com a proposta aprovada no Congresso Nacional. O valor, acima de R$ 3 bilhões, é essencial para a manutenção dos serviços, ameaçados no plano anterior, mas também deverá ser utilizado para atacar problemas que têm se intensificado, defendem especialistas. Em dezembro, o Grupo de Transição da Saúde chegou a definir que resgatar o programa era uma das 10 prioridades consideradas emergenciais para o novo Ministério atuar nos primeiros 100 dias de governo. Alguns dos principais pontos apontados por associações do ramo são a queda no credenciamento de farmácias e a desigualdade regional no acesso aos serviços. O tema motivou um novo estudo da Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias, Abrafarma, em parceria com o Centro de Regulação e Democracia do Instituto de Ensino e Pesquisa, INSPER, que identificou os principais gargalos do programa e medidas que podem auxiliar na sua resolução. O Farmácia Popular tem um papel fundamental, mas se o governo não tivesse abandonado nos últimos anos, e tivesse cuidado melhor do programa com mais planejamento e investimento, teríamos vivido avanços melhores, com melhor adesão aos tratamentos e maior redução dos agravos. O estudo foi apresentado ao governo de transição e pretendemos apresentar à nova ministra assim que possível, diz o presidente executivo da associação, Sérgio Mena Barreto. O desmonte ocorreu ainda que trabalhos apontem o impacto positivo da iniciativa na saúde da população brasileira. Um estudo de pesquisadores do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, mostra que ele foi responsável por evitar 287,3 mil hospitalizações e 19,4 mil óbitos decorrentes de hipertensão arterial, diabetes e asma em 2016. Gerando uma economia de R$ 233 milhões que seriam gastos em internações no SUS. Criado em 2004, o PFPB fornece os medicamentos de forma gratuita para as doenças estudadas pelo IPEA, e subsidiada, com descontos de até 90%, para outras como glaucoma e osteoporose, além de fraldas geriátricas e anticoncepcionais. Inicialmente contava apenas com unidades públicas, da chamada rede própria, mas em 2007 passou a contar com convênios com drogarias particulares. Desde 2017, o governo acabou com as redes próprias, e o Farmácia Popular passou a funcionar apenas na modalidade com os convênios. No entanto, depois daquele ano o número de drogarias credenciadas apenas caiu, mostra o relatório da Abrafarma. Entre 2015 e 2021, o número diminuiu 9,1%. Hoje são pouco mais de 30 mil farmácias conveniadas, apenas 34% do total no Brasil e 2.174 a menos que em 2017. A associação defende ampliação no cadastramento de unidades, especialmente para atacar um outro problema do programa, a desigualdade regional na oferta. O novo relatório mostra que 65% dos brasileiros atendidos pelo PFPB estão em apenas 5 estados: São Paulo, 25%, Minas Gerais, 16%, Rio de Janeiro, 9,9%, Rio Grande do Sul, 8% e Paraná, 6,5%. Embora essas unidades federativas representem menos de 50% da população total do país. Além disso, 9 estados nas regiões Norte e Nordeste têm menos de 10 farmácias conveniadas, são eles Acre, Alagoas, Amazonas, Pará, Pernambuco, Piauí, Rondônia, Roraima e Sergipe. A sanitarista Lígia Bahia, doutora em saúde pública pela Fiocruz e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, destaca que essas diferenças intensificam a desigualdade na forma como os remédios impactam a renda das famílias. Para ela, uma solução seria retomar redes próprias do programa pelo governo. As famílias com menor rendimento gastam quase 6 vezes mais com medicamento que as de maior rendimento, e diz, baseando-se em dados da pesquisa de orçamentos familiares do IBGE, e acrescenta, é importante diversificar a oferta desses medicamentos, que está muito concentrada nessas regiões de alta renda, nos estados do Sudeste. Os canais também têm que ser diversificados,
como unidades básicas de saúde e farmácias públicas, além das privadas. O relatório mostra ainda que o farmácia popular chegou a beneficiar 33,44 milhões de brasileiros em seu ápice, mas que caiu para, em 2021, ter atendido apenas cerca de 20 milhões de pessoas no país. Portfólio de medicamentos e uso de tecnologia. Outro ponto levantado pelo estudo é a revisão dos cerca de 50 medicamentos que são ofertados. Os responsáveis apontam, por exemplo, que o tratamento da doença de Parkinson, embora responda por 45,9% dos investimentos, beneficia apenas 0,45% dos pacientes atendidos. Já os para hipertensão, que atingem 45,54% dos usuários, utilizam somente 21,4% dos recursos. É preciso pensar também na expansão desse portfólio pensando que a população está envelhecendo e tendo um aumento de doenças crônicas, muitas cujos medicamentos não estão incluídos ainda, cita Lígia. A tecnologia também entra no relatório como um meio de revitalizar o programa pela coibição de fraudes e criação de mecanismos que aumentem a adesão dos usuários aos tratamentos, consequentemente provocando menos internações e mortes. Em relação à fiscalização, a identificação de beneficiários por meio de bancos de dados públicos já existentes, como o Conect SUS e o Cadastro Único, eventualmente aliada a um sistema de biometria, poderia diminuir os acessos ilegais. Já estratégias mais simples, como o envio de mensagens e notificações aos telefones de pacientes lembrando sobre a retirada do medicamento, podem evitar que pessoas deixem o tratamento de lado. Como muitos remédios são de uso contínuo, é importante que essas tecnologias de informação consigam emitir esses avisos e acompanharem o desenvolvimento do paciente, até para assegurar que eles estão indo ao médico, defende a professora da UFRJ. Para o secretário executivo do Instituto Brasileiro de Saúde e Assistência Farmacêutica, Tibsfarma, também conhecido como Cuida Brasil, Gustavo Pires, esse acompanhamento a longo prazo é essencial e poderia envolver até mesmo consultas com farmacêuticos clínicos. Inserindo consultas farmacêuticas, entre uma retirada de medicamento e outra, poderíamos fazer o acompanhamento necessário de controle das patologias alcançadas pelo programa e até medir os resultados para verificar a eficiência e eficácia do programa, pontua. Além das citadas, a Abrafarma e o INSPER sugerem como medidas o investimento em pesquisas que justamente comprovem a eficiência do programa e formas de reduzir os valores da aquisição dos medicamentos que fazem parte do PFPB, como a possibilidade de uma isenção do ICMS sobre eles e menores burocracias no processo de credenciamento e compra. Entraves do orçamento. Um dos maiores fatores que levaram ao agravamento destes problemas nos últimos anos foi a queda no orçamento destinado ao programa. Os recursos, que haviam saltado de 163 milhões de reais para 3,14 bilhões de reais entre 2006 e 2015, caíram 17,3% desde então até chegar a 2,6 bilhões de reais em 2020. Para 2023, a proposta enviada pelo então governo federal era ainda menor, de apenas 1,02 bilhão de reais para o Farmácia Popular, 60% a menos do que o aprovado para 2022. Na época, a perspectiva provocou alertas de especialistas, que temiam a insustentabilidade do programa neste ano. Seria de fato inviável. Com um orçamento que seria um terço do que pode ser com a nova proposta, em algum momento o governo iria parar de dispensar medicamentos, ia atingir a cota do ano e o programa ia acabar, diz Mena Barreto. No fim do ano, o Cuida Brasil estimou que o valor tinha uma defasagem de ao menos 1,8 bilhão de reais para que o programa de fato funcionasse. Porém, com as articulações da PEC da transição, aprovada pelo Congresso Nacional, o PFPB deve garantir um orçamento de 3,1 bilhão de reais, dividido em 2,644 para os medicamentos gratuitos e 450 para os em esquema de copagamento. O orçamento estava sendo deteriorado nos últimos anos, mas conseguimos recompor com sucesso. O momento agora é de propostas para o aprimoramento do programa.